eu preciso mapear a jornada deste usuário. Então, eu tenho todo o processo. Eu tenho um processo de impressão em algum canal, seja ele na rede social, seja ele numa busca, ou uma matéria, um post, alguma coisa. Isso vai gerar um clique, ou seja, o que a gente quer é resgatar um clique desse usuário para ele chegar no nosso site, gerar uma visita e, consequentemente, uma conversão. A quantidade de painéis e de ferramentas que a gente tem hoje para monitorar a internet é gigantesca. Hoje a gente pode monitorar o nosso site com Facebook Analytics, eu posso monitorar a minha página no Facebook, com o Instagram Analytics eu monitoro o meu Instagram, mas eu também posso utilizar ferramentas como o Stiling, uma ferramenta que monitora toda a internet, todos os canais que estão, todos os perfis que estão abertos. Tá? O que está acontecendo? No fundo, tudo está conectado. O meu celular, o meu relógio, aonde eu estou. A gente tem tem concedido informações, né, de diversas formas. E o que acontece com isso? A gente não tem mais dados somente no site. A gente passa a ter dado hoje através de relógios como o Fitbit. Um amigo meu se salvou de um infarto por conta de um reloginho como esse, que monitorava o batimento cardíaco. Hoje o Apple Watch permite fazer isso, aqui no Brasil ainda não é permitido esse tipo de informação, mas com isso ele conseguiu saber que estava com uma arritmia, foi para o hospital e se livrou de um infarto, por causa de um Fitbit. Lembro da Angelina Jolie, que foi retirar os seios por conta de uma propensão a câncer. É um serviço como o 23andMe, tem esse tipo de propósito. Ele mapeia o seu código genético e consegue prever que doenças você está propenso a ter. Tá? A gente encontra o crush, né, na internet, né? Os aplicativos de paquera estão em vários lugares e, por conta de alguns algoritmos, eles dão um match entre pessoas. Os carros conectados, a casa conectada, o streaming já não é somente de vídeo, é streaming de áudio, é streaming de podcast. A gente tem inúmeras informações tentando entender o comportamento do usuário e poder entregar. Só para vocês terem uma ideia, a Netflix hoje tem mais de 130 homepages diferentes em função do nosso comportamento, tá? Tudo isso baseado em dados, tudo isso baseado em analytics. E aí fica aquela pergunta, né? Por onde a gente começa? Como é que eu faço um bom planejamento de analytics para utilizar essa informação da melhor maneira, tá? Vamos falar de estratégia. Como eu penso na minha estratégia? Eu tenho que pensar o que a gente chama de macro e micro conversão. Talvez para vocês de marketing essa informação ou essa linguagem já está mais próxima, né? E o que seria a macro conversão? É aquela coisa que eu falo assim, aquela jornada que se deixar de funcionar, a casa caiu. Então assim, pensa no site da empresa onde vocês trabalham. Se existir alguma coisa naquele site que deixou de funcionar, aquilo é a sua macro conversão, porque se aquilo é o que o seu site mais depende, você precisa dessa jornada funcionar. É que nem eu falar um site de e-commerce. Você acha que se o site de e-commerce deixar de vender, o que aconteceu? Caiu a casa, né? Não tenho receita, não vendo. E aí? Ferrou. A vaca foi pro brejo, né? Então, isso é que eu diria que são macros. O que são microconversões? São conversões importantes, mas que se elas deixarem de funcionar por algum momento, não vai causar um dano tão grande. Vamos dizer assim, voltando no site de e-commerce, o momento onde eu posso assinar uma newsletter. A assinatura de newsletter pode ser uma jornada importante, óbvio, porque é o momento que eu tenho de captar leads, mas se ela deixar de funcionar um pouco, eu não sofro, porque no fundo eu ainda continuo vendendo, tá? E aí, isso seriam microconversões. Então, pensem no site da empresa onde vocês trabalham, ou quem é empreendedor aqui, no site do teu negócio, qual é o ponto no teu site que se deixar de funcionar,
você tem um problema e qual ponto que você deveria mapear, porque ele pode trazer alguns insights. A ideia é que esses teus objetivos sejam definidos metas. Você vai definir metas dentro das ferramentas de analítica, seja Google, seja Adobe, não importa. Isso vai virar uma meta que você vai cadastrar e você vai acompanhar. Ele vai se tornar seu KPI, seu indicador de performance. Você pode ter targets ou pode ter segmentos que você customiza a ponto de monitorar. Então, por exemplo, eu quero atingir, quero vender para o norte. Eu tenho uma meta para vender para o norte. Eu tenho uma meta para atingir um público numa determinada faixa de idade. O que acontece aqui? Quando eu defino essa estrutura, eu naturalmente consigo categorizar vamos dizer, eu consigo levar para uma categoria macro o que é aquele meu objetivo. Aquele meu objetivo está atrelado a relacionamento, ele está atrelado à experiência. Eu sou um portal de mídia, eu vendo espaço publicitário. Esse espaço publicitário, o processo de venda não deixa de ser comercial, mas toda a metrificação de exibição desses banners está atrelado à mídia. Eu quero saber quantas pessoas clicaram. Entendam, assim, ou seja, você definiu seus objetivos, mas você classificou ele num objetivo muito maior, na estratégia do teu site, aonde ela está inserida, tá? Como é que a gente define bem os nossos indicadores? Os nossos indicadores precisam ter uma visão gerencial. As pessoas têm que bater o olho no indicador e dizer assim, a gente está bem, né? Ou, putz, a casa caiu, ferrou, né? Eu brincava com o pessoal do RD, eu acho que o Paulo está aí me ouvindo, vai falar. Eu brincava com o pessoal, gente, estamos num céu de brigadeiro ou não? Ou seja, a coisa está andando bem ou não, né? Isso é a visão gerencial. As pessoas todas têm que bater o olho e saberem. Por isso que ele é fácil de entender. Ele nos ajuda a tomar uma decisão. Pense no indicador que melhor reflete aquilo que você tem que medir. E o ideal é que você compare isso a uma meta ou um número de mercado. Lembra que eu falei de ter um target? Você poderia comparar ele para você ter um balizador. A ideia é que você trate os seus indicadores muito mais como percentuais, médias ou conversões, do que efetivamente valores. Claro que quando a gente olha para a receita é importante, né? Dinheiro no bolso. Mas pensar, por exemplo, se eu falasse assim, eu tenho 10 mil visitas, né? E aí eu tenho 10 conversões. Se eu falasse que eu só tenho 10 conversões, as pessoas podiam falar, pô, é bom ou é ruim? Né? Só que se eu falar que é 1%, né? É praticamente nada. Né? Você fala assim, olha, a minha taxa de conversão é 0,1%. Gente, você concorda que você olhar para 10 ou olhar para 0,1%, quando você fala, puta, 0,1 realmente é muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, né? A taxa de conversão do e-commerce no Brasil gira em torno de 2%, tá? Então é importante a gente ter esse tipo de indicador. Pensar como é que eu vou medir e mais do que isso, saber se eu estou tendo sucesso ou não, tá? Como é que é feito o setup? A questão do setup, a gente tem que pensar o seguinte, eu tenho que pensar no setup das minhas campanhas, eu tenho que pensar no setup de Google Analytics e eu tenho que, depois que fizer o meu setup de Google Analytics, eu tenho que fazer o meu tagueamento. Para quem não sabe, o que é o tagueamento? Nada mais é do que uma etiquetinha que está ali, que eu vou etiquetar o meu site inteiro. Eu até falo muito isso em aula e eu digo assim, sabe o que é o tagueamento? É você colocar etiqueta, você não põe etiqueta em todas as roupas na loja? Se a loja não tiver etiqueta, eu não compro. Certo? É assim, o tagueamento é isso. Eu estou pondo uma etiqueta em cada página. Isso é uma questão técnica. Isso é o seu brother de TI que vai fazer para você. E existem 3 tipos de tag, basicamente. Eu tenho uma tag de página, mas eu quero mapear um clique. Preciso desse clique mapeado. Então, existe a etiqueta para o clique.
Eu tenho um processo de e-commerce, eu tenho as etiquetas que acompanham a jornada do e-commerce. E aqui a jornada de e-commerce ela é muito mais rica, porque eu tenho que falar de... eu preciso falar, por exemplo, se o produto foi visto, se o produto foi adicionado ao carrinho, se o produto foi removido do carrinho, se o usuário utilizou um cupom de desconto, se ele clicou numa peça promocional, eu tenho esse tipo de condição. O que é importante aqui, vocês saberem que quem é de marketing aqui consegue pensar que precisa daquele clique, que precisa daquela tag de página, ou que precisa daquela tag de e-commerce e pedir para o brother de TI, ó, amiguinho, faz aí para mim, tá? Para depois a gente validar. Para quem vai cuidar de campanha, muito cuidado com a estruturação de campanha. Por quê? A hora que eu estruturo essa campanha, ela chega no Analytics, se ela chegar redonda, você vai conseguir entender a performance da sua campanha. Tecnicamente, aqueles campos lá, o TM Campaign, o TM Source e o TM Medium, são os 3 mais importantes. Quem trabalha no Ads, esses parâmetros são automáticos. Quem quer fazer uma campanha no Facebook, pode rastrear o teu usuário através dessas UTMs. O que eu digo para você é o seguinte, a sua campanha é única e ela está sendo veiculada em mais de uma fonte. Então, imagina que eu tenho uma campanha para vender, estou vendendo esse passador de slide e eu vou vender ele no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Google. Eu vou fazer a minha campanha de Google lá no Ads, certo? Vou usar o Facebook Ads para fazer o meu anúncio lá, para pegar Instagram e Facebook. Eu deveria usar o mesmo nome de campanha, venda de passador, por exemplo. E eu deveria usar lá, no Facebook, fonte Facebook. No Instagram, fonte Instagram. No LinkedIn, vou lá no LinkedIn Ads, fonte LinkedIn. O que vai acontecer? Quando essa informação chegar no Analytics, eu vou saber a performance da minha campanha fechada. E na hora que eu detalhar ela, eu vou saber em qual fonte ela foi mais significativa. Percebem? É um jeito diferente de orquestrar a campanha. O que acontece muitas vezes é que as empresas, algumas delas, das campanhas, ela faz, outras elas acabam fazendo para a agência e não combinam o jogo. E aí isso se perde. E isso é que eu digo de governança. Por quê? Porque o padrão desse nome, se uma letra tiver maiúscula, já era. Eu quebrei a campanha. Então precisa ter governança, inclusive de nome. Esses nomes precisam ser todos em minúsculos, senão você vai ter problema, tá? Evitem acentos, prefiram usar traços ao invés de espaços. Isso vai ajudar muito na hora de interpretar. Eu digo mesmo para as mídias, tá? Então, por exemplo, eu vou no Instagram, ou melhor, vou lá no Facebook, eu tenho imagem, eu tenho vídeo, eu tenho carrossel, eu consigo saber qual dessas mídias dentro do Facebook tiveram o melhor efeito, tá? Qual é o meu setup de GA? Eu tenho 4 pontos importantes. O primeiro é o filtro. O que é o filtro? É uma forma de eu excluir o dado ou separar um dado que eu quero analisar isoladamente. Vou dar um exemplo. O site da Accenture, ele é um site só, distribuído para vários países, e ele tem lá uma categoria país. Então, quando eu escolho determinado país, ele muda o URL dizendo, olha, você está na França, você está na Itália, você está nos Estados Unidos, você está no Brasil. Eu poderia criar um filtro para separar a visão dos dados para cada país. Entender qual é o comportamento do pessoal que acessa o site Brasil, que acessa a França, que acessa a Itália. Eu posso usar com filtro, sabe o quê? Fazer um filtro de IP. O que é o IP? É o endereço de internet que você está usando. Eu posso tirar o tráfego interno da empresa. Concordam comigo que a grande maioria das pessoas vão acessar o site dentro da empresa, vão distorcer o dado? Porque quem está dentro da empresa já conhece o site. E quem é o seu usuário não conhece. Você não quer saber como é que o seu usuário navegou no seu site? Precisamos usar filtro de IP. Isso é coisa para o cara
para o time de TI fazer. Mas se você tiver no radar que precisa fazer isso, pede para o cara. Olha, coloca o filtro para mim, por favor. A conexão, o que eu posso conectar? Basicamente, Google Ads e Google Search Console, que é o que cuida do SEO. Por que é legal aqui? Porque o Search Console vai me trazer as palavras orgânicas. E o Ads vai me trazer, obviamente, a performance de campanha, mas vai me trazer as palavras-chave pagas. O terceiro setup ali é o de busca interna. O que eu digo aqui? A busca interna é legal, por quê? Eu brinco até com os alunos e eu falo assim, eu falo da trilogia das palavras-chave. Eu tenho a palavra-chave orgânica do SEO, eu tenho a paga do Ads e eu tenho a interna. A configuração de busca interna é muito simples. Se o meu site tem uma busca, por que não eu não olhar para essa palavra-chave que o seu usuário está utilizando na hora que entrou? Eu posso mudar o meu conteúdo em função do que está sendo escrito. Eu posso criar hashtags em função delas. Então, assim, usem as palavras-chave com sabedoria para melhorar e para aprimorar o seu conteúdo regularmente. O último ponto que eu já falei bastante é a questão do e-commerce. Lembra que eu falei da tag de e-commerce? Existe não só a tag, que é o código que o teu desenvolvedor tem que colocar nas páginas, mas existe um setup dentro de Analytics para isso. Quando a gente faz, a gente consegue mapear toda a jornada. Ele vai mostrar para a gente, olha, você está no passo de entrar no carrinho, você vai fazer aqui o seu endereço de entrega ou de cobrança, né? A sua forma de pagamento e o review da tua compra. Então, esse setup também é importante dentro do GA, tá? Eu tenho o processo de validação. O que é a validação? Duas formas relevantes aqui de usar. Existe o tempo real dentro do Analytics, não sei se as pessoas utilizam. O tempo real é muito importante também para a gente avaliar o desempenho das nossas campanhas, como elas estão agora. Ou se de repente aconteceu alguma coisa importante no mercado e você começa a perceber que o site bombou. Como é que eu faço as minhas análises? Eu preciso mapear a jornada deste usuário. Então, eu tenho todo o processo. Eu tenho um processo de impressão em algum canal, seja ele na rede social, seja ele numa busca, ou uma matéria, um post, alguma coisa. Isso vai gerar um clique, ou seja, o que a gente quer é resgatar um clique desse usuário para ele chegar no nosso site, gerar uma visita e, consequentemente, uma conversão. Do lado impressão e clique, eu tenho aqui a avaliação de performance. Olha, como é que estão as minhas mídias? Qual dela está performando melhor? Qual dela teve mais clique? Do lado site, a gente vai monitorar o que a gente chama de taxa de rejeição, que é o momento em que o usuário entrou, não fez nada, clicou e foi embora. Eu posso monitorar o tempo de permanência, a recorrência, a profundidade dessa visita, o retorno sobre investimento e, consequentemente, as nossas macro e micro conversões que a gente definiu lá no início da estratégia. Tá? A forma de investimento aqui vai depender do seu gosto, vai depender do seu bolso, vai depender da estratégia que você está adotando. Eu posso ter o CPM, que é o custo por 1.000, eu posso ter o custo por clique, eu posso ter o custo por aquisição. Quais são os nossos pilares de análise? Eu tenho que analisar perfil de público, eu tenho que analisar comportamento, eu tenho que analisar tráfego, eu tenho que analisar conversão. Então, o que seria cada uma dessas caixinhas? No público, eu poderia olhar aqui, questões demográficas, sexo e idade, embora o Analytics não mapeia 100% isso, Existem algumas regras de exclusão aqui. Ele não consegue, de torno de 50%. Mas eu posso mapear cidade, estado, país. Lembra que eu falei? Quero alavancar minhas vendas para o norte. Eu sei que eu estou vendendo para a região norte. Eu sei que eu tenho público da região norte. Eu sei se o meu usuário está acessando o meu site por computador, por celular, por tablet. Se eu tenho um grande acesso de celular, o que eu vou fazer?
vou otimizar o meu site, vou deixar ele mais leve, vou ver o tempo de carregamento, questões técnicas, mas que guiam você talvez no próximo passo de mudança do site. Eu posso ver se o meu usuário é novo ou recorrente. No caso de tráfego, a gente vai começar a olhar, olha, é orgânico, o cara veio espontaneamente do Google, ele veio de uma campanha paga, de rede social, como é que está o meu SEO? Estou bem ranqueado? Isso é aquele que eu estava falando da palavra-chave lá do meu cliente de papinha. Você consegue mudar toda a forma de engajamento, de construção do seu conteúdo. Na hora que eu vejo o comportamento, eu vou ver quais são as páginas mais vistas, como é que performa as minhas landing pages, porque as landing pages também aparecem no Analytics, tá? Eu vejo minha taxa de rejeição, eu consigo perceber quais são os cliques ou conteúdos mais procurados. Lembra da trilogia das palavras-chave? As palavras-chave internas aparecem em comportamento, as palavras-chave pagas e orgânicas vão aparecer em tráfego. E eu vejo a conversão. Na conversão, talvez aqui, mais do que só ver a conversão em si, é entender quais foram os caminhos mais procurados pelos seus usuários, quais foram as jornadas que os usuários mais executaram. E aí a gente conseguir montar o que a gente chama de modelo de atribuição. O modelo de atribuição vai nos dizer qual foi o canal, ou qual foi a origem que serviu muito mais como branding, e qual é a origem que serviu como um canal efetivamente de conversão. O que significa isso? Os canais que são branding, que dão assistência, nos ajudam a definir a nossa estratégia a ponto de, olha, aqui eu vou usar, por exemplo, imagina que eu descubro que o Facebook é o meu canal de branding. Eu não vou fazer venda no Facebook, mas eu vou trazer informação da minha marca, mostrar, falar de propósito. Se eu descubro que, por exemplo, o Instagram é o canal por onde eu vendo, lá sim eu vou ter uma abordagem mais agressiva, mais vendedora. E aqui na conversão é onde a gente acompanha o famoso funil. Então, quando eu tenho uma jornada mapeada, eu cadastro isso dentro do Analytics e consigo acompanhar não só meu funil, mas em que pontos desse funil meu usuário abandonou. Quais são os meus insights que eu trago disso tudo? Eu posso ter insights relacionados à estratégia. A minha receita está funcionando bem? Eu estou tendo desperdício ou não? Qual é a minha margem? Qual é o meu lucro? Qual é o meu retorno por investimento? A minha mídia, as minhas mídias estão performando bem? Qual é a frequência? Qual é a exposição? Qual é o melhor dia da semana? Qual é o melhor horário? Qual é o meu target? Meu target está funcionando? Será que eu deveria aumentar o range? Ou será que eu deveria focar mais em homens ou mais em mulheres, né? No caso de varejo, acompanhar a conversão, acompanhar a minha estratégia, priorizar quais são os produtos. Eu posso ter produto encalhado, poderia fazer uma campanha para esses produtos que estão encalhados. Ou quais são os meus produtos que mais bombam, que mais vendem. E aí o que eu posso fazer? Traçar parcerias e talvez contratar uma volumetria maior, contratar um volume maior desse produto para eu poder ter uma margem ou uma aquisição um pouco mais barata.